Francisco, agora se você quiser contar um pouco como está hoje em dia, né, as transformações que aconteceram. Então, hoje em dia você é mestre nacional, né, falou sobre esses jogos da juventude. Eu acompanho você no Facebook e vejo, né, as suas postagens sobre participação em campeonatos, né? Então, se você quiser Uhum. comentar um pouco, né, sobre a sua titulação, como aconteceu, sobre os Jogos da Juventude, o que você quiser falar sobre como está hoje em dia, né? Certo, ok. Bom, eu vou falar desde que eu comecei a jogar os torneios. Eu comecei a jogar torneio em. Teve um torneio que eu joguei no começo ou final de 2020, ou começo de 2021, que foi lá no Xadrez Total, do Mauro Amaral. Eu fui muito mal no torneio, fiz tipo 2,5 e, enfim, aí eu não abri rating feed, né? O torneio valia rate feed, era pensado e tal. E aí depois, em fevereiro, eu joguei um de rápidas em Campinas, fui mal também. Aí deu um tempo assim, ficou um tempão sem jogar, tempão, né? Hoje em dia pra mim é um tempão, né? Sem jogar torneio, eu voltei só em junho, dia 28, não sei exatamente o dia, porque era bem próximo do meu aniversário. Dia 28 de junho, que foi um torneio, que é um dos caras que mais promove torneios, acho que é o que mais promove torneios aqui no estado de São Paulo, que é o Eric Ramos. Ele fez um torneio em São José dos Campos, de rápidas, e que tinha o Mequinho, que estava jogando, né? E esse torneio foi, tipo, fantástico, assim, porque eu ganhei quatro seguidas, e, tipo, ganhei de cara de 1.700, 1.800, 1.900. Aí na quinta rodada, eu com 4 em 4 e o Mequinho, eu acho que só eu e ele com 4 em 4. Eu joguei com o Mequinho na penúltima rodada, Nossa. perdi, bem rápido, foi meio frustrante, para mim. Na real, eu fiquei feliz por jogar com ele, mas hoje em dia eu penso que eu podia ter feito bem melhor. Eu perdi em acho que menos de 20 lances. Aí na última rodada eu caí com o mestre nacional Joaquim de Deus, o qual eu tenho uma certa história e trauma em partidas, porque ele é o cara que mais me ganhou e é impressionante. Eu acho que eu perdi umas 6 partidas para ele e eu nem acho que bom, eu converso com ele e tal. Eu até que tô com mais rating, bem mais, 200 pontos de rating a mais que ele, mas hoje em dia eu acho que eu jogo um pouco melhor que ele, então. Mas ele é um jogador. Ele já foi o jogador mais ativo do mundo, pelo que me falaram. Eu não sei se é verdade, eu não fui pesquisar, nem achei isso. Mas me falaram que ele já foi o mais ativo do mundo. E eu acredito porque ele tá em todo o torneio. É, e aí eu perdi para ele. E aí já joguei com ele com um monte de outras vezes, perdi vários. Aí também empatei uma com ele, mas enfim, Sim. sei lá, nunca ganhei dele. E aí depois eu comecei nos torneios do Eric, né? Aí em agosto teve um torneio que foi em São José dos Campos, que é uma das cidades que eu mais joguei torneio, porque o Eric faz torneio lá. Inclusive estive lá recentemente. Aí eu joguei o torneio em São José dos Campos e foi um desastre, assim, valia feed, né? E foi o torneio que abriu o meu rate. Aí na primeira rodada eu caí com um menino que chama Vitor Ponciano. Ele perdeu um pouco do rate, mas até alguns meses atrás ele era número um sub-16. Ele estava com mais de 250 de rating feed, né? Ele ainda só com mais rating que eu. E ele é muito bom, assim. Só que na época eu não conhecia ele tinha 1.600 e eu não tinha rate. Aí eu perdi para ele. Aí na segunda rodada veio cair com um menininho de 10 ou 9 anos, né? E aí eu pensei, vai ser fácil, né? Só que eu não sabia que esse menino era tipo o maior prodígio do xadrez brasileiro hoje em dia, que é o Matias Casalasco. E tipo, eu dei uma surra para ele, assim. E, e o Matias ele tava com tipo 1.300, um rate bem baixo, assim. E aí depois eu consegui recuperar, ganhei duas, empatei uma. Aí meu rating saiu com 1.499. Aí em setembro, teve um aberto do Brasil em São José dos Campos. Aí eu até comecei bem o torneio. Na primeira rodada eu joguei com a Vanessa Gasola. Eu fiz uma partida muito boa, assim, muito boa. E aí eu consegui perder um final inacreditável, assim, porque eu era muito ansioso. Eu ainda sou muito ansioso, na verdade.
Mas hoje em dia eu consigo me controlar mais, eu não fico jogando tudo autómato. Às vezes eu jogo, mas às vezes, enfim. Só que era muito, tipo, eu jogava muito rápido, assim. Sim, E aí tava um final, tipo, era literalmente torre, bispo e peão para cada um. Não tinha como perder. Eu acho que talvez se você jogar com calma. Eu não sei como você está jogando atualmente, mas eu acho que a gente já jogou antigamente. sim. Se você não perde para Vanessa Gasola aqui, não. Eu consegui perder, assim, inacreditável, né? E a partida é muito boa. Aí eu tiltei, e aí eu fui mal no torneio. Fui mal, mas assim, saí ganhando um pouco de rage. Mas eu não desanimei, incrivelmente. Eu já parei, tipo, até 2022 eu tinha pelo menos uns 3 torneios que eu fiz, nossa, não, depois desse torneio eu vou parar com o xadrez. E aí nenhuma, tô jogando até hoje, né? E agora eu já nem pensei isso que eu sei, não vou conseguir largar mesmo. E aí, enfim, aí teve o brasileiro, né? E eu fiz uma vaquinha para jogar o brasileiro, o absoluto, né? Que o Sup ganhou em 2021. E aí eu fiz a vaquinha. Felizmente, muitas pessoas me apoiaram, sou bem agradecido por isso. Eu joguei o brasileiro e foi um torneio que eu aprendi bastante. Foram acho que 11 rodadas. Eu fiz 4,5 em 11. Aprendi muitas coisas no torneio, né? Eu acho que eu já disse isso, mas e assim, aí começa a minha história com o título de mestre nacional, que era bem zicado até. Porque, basicamente, nos torneios muito longos, você pode, para pegar. Geralmente, isso serve para norma, mas também serve para título, para titulação direta. Você pode, tipo, descartar as 2 primeiras rodadas, e aí, se você precisar de 5,5 em 9 para virar mestre nacional, você descarta as 2 primeiras rodadas, e caso você tenha feito 5,5 em 9 nas 9 últimas, e aí você fez 5,9 e você pode pegar o título. Aí eu perdi as 2 primeiras rodadas, inclusive a segunda contra o Nacional Joaquim de Deus. E, e aí depois eu fui indo bem até, eu ganhei uns caras bons, empatei com um cara de 1.800, 1.900, empatei com um cara de 1.900, eu acho. Fazendo partidas boas, assim. E aí na última rodada, eu caí contra um cara que é mestre nacional também, super gente boa, Márcio, acho que é Márcio. Márcio Baeta é o nome dele. E aí, a gente tava. Ele tava na mesma van que a gente, porque a gente tipo, ia do hotel até o lugar do torneio com uma van. E aí eu pensei que eu tinha um pouco de intimidade com ele. Ah, não falei, né? Eu fiz 4,5 em 10, e aí eu só precisava ganhar o último fazer 5,5 de novo. Acho que é isso. Isso, tava com 4,5. Aí, sei lá, uma hora ele empatar a partida, fala, ele joga um molequinho, se ele estiver ouvindo, todo respeito, era uma linha bem dudosa, assim. Eu preparei bastante. E era uma linha que eu ficava com, tipo, 2 pontos de vantagem, assim. E eu inverti a ordem. Aí eu já dei uma abalada, né? E lembrei que eu precisava ganhar para ganhar estacional. Aí, uma hora ele ia dar um perpétuo. Aí eu não sei por que eu falei, ah, pô, o perpétuo não é bom para mim, porque se eu ganhar, eu ia me estacional, né? Que a gente tem falado disso. Porque eu tinha 12 anos. Sim. Nossa, eu tinha 12 anos, então. É. E aí fala, vamos seguir jogando. E eu com peça a mais, assim. Né? Aí eu consegui perder. E aí eu não virei mais nacional. Mas enfim, no fim das contas eu ganhei 99,20 no torneio. Nossa. E fui de tipo 1.530, que é como eu tinha saído de São José dos Campos, para 629. E, e aí depois eu fui jogando mais uns torneios, joguei torneio do Eric principalmente. Aí eu terminei 2021 com 1.700 de rate. Aí teve o Floripa. Ah, bom, o Floripa foi uma experiência interessante também. Eu não consegui um resultado tão expressivo, eu acho. Eu fiz 5,5 em 10. Aí eu consegui um título de candidato a mestre nacional. Não vale muita coisa, mas eu peguei. E eu ganhei de uns caras, acho que eu ganhei de um cara de 1.900 e tal. E eu também, na primeira rodada, eu joguei uma partida boa contra um mestre internacional, o Silvio.
Na época ele era mais feio. Silvio Cunha Pereira, ele que eu acho que ele ainda é de Osasco, ou pelo menos dava aula lá e tal. Mas novamente, né, eu jogava muito rápido. E aí, depois eu Floripa, meio, eu acho que eu parei de ser tão ansioso. Ainda sou muito ansioso, mas parei de jogar rápido. E aí depois eu consegui 1.800 um CRT e tal. Aí, em junho, teve o Brasileiro Amador. Eu com a expectativa super em cima, porque eu tinha conseguido 1.810. E na época isso me deixou super feliz. E aí acabou que na primeira rodada eu perdi um cara, é bom até. Hoje em dia ele é mais nacional, na época ele não era. Mas ele tinha bem menos rating do que eu, ele tinha tipo 1.500, eu tinha 1.700. E essa partida eu não tive chance. E na segunda eu tava completamente ganho. Tipo, eu tinha qualidade a mais, tava super melhor, saí da abertura ganho. E eu consegui perder a partida com um cara de, acho que tinha muita paciência, né? E aí eu perdi outra, né? Aí na terceira rodada, eu fiquei um pouco melhor, aí eu joguei rápido, e eu falei que tinha parado, né? Às vezes acontece, né? Quando eu tava chutado, tá? E é um cara de 1.600. Aí eu perdi a terceira seguida, e aí eu ganhei a quarta, né? Só faltava também. Ganhei a quarta, a quinta, aí e a sexta. Aí a sétima, eu perdi também. Eu saí perdendo 97 pontos de rate. Aí meu rate caiu pra caramba. E, bom, aí eu voltei. Não lembro quando eu voltei a jogar. Ah, sim, eu tava jogando um torneio em Jundiaí, que era uma rodada por semana. E aí eu recuperei bastante o ritmo. Eu ganhei 99 pontos por aí. Deu outubro, eu tava com 1.850. Eu recuperei. Em novembro, perdi um pouco de rating. Mas assim, eu ainda não tinha me destacado tanto em torneio, né? Aí em dezembro, é, teve o Paulista Absoluto. Eu também fui mal pra caramba no torneio. Eu tava meio desanimado porque eu queria jogar o brasileiro. Inclusive, eu esqueci de falar no torneio, que é, que é o Aberto do Brasil em Pindamonhangaba. E esse torneio era o melhor que eu tinha feito até o momento. Eu consegui ficar em sétimo e era um Aberto do Brasil. Então, para mim, isso era muito bom. E aí eu recuperei, eu fui para 1.760, aí teve esse torneio de Jundiaí, que era uma rodada por semana. Eu ganhei, sei, 4, 5 pontos. E aí no final do ano, em dezembro, teve o Paulista e eu fui muito mal. Perdi, tipo, 3 partidas. E pra mim era ruim, né? Porque eu me considerava o terceiro favorito, assim, do torneio. Então foi ruim. Porque tinha o Cricor e o Berardino, pra mim eu era o melhor deles. Também tinha o Gasol, que eu perdi pra. Enfim, eu tava com a expectativa muito alta. E. Mas aí tudo bem, aí veio janeiro. Ah, tem um detalhe. No torneio de Pindamonhangaba, a CBX, ela tem um regulamento para conseguir menstruação, tem um negócio de norma. Se você fizer, não lembro, uma porcentagem, é, e aí você consegue, em aberto do Brasil, aí você consegue a norma de doença nacional. Aí, em Pindamonhangaba, eu consegui a norma de doença nacional. E aí eu já tava com, tipo, 2.000 de CBX. Precisava do rating, que era 2.050. E aí eu consegui a norma em Pindamonhangaba, somando com outro torneio de pau de Caldas, que eu esqueci de falar. Enfim, Sim, não vou sim. falar, se eu ficar falando todos os torneios que eu joguei, eu acho que não tá bom. Sim, sim. E só que na minha cabeça eu tinha norma desde o começo do ano, mas eu não tinha, mas eu achava que eu tinha, porque eu fiz 5,5 no Flip, eu achei que era 60%, enfim, eu achei que não faz Sim, sentido, mas eu achava que faz um certo sentido, mas não muito. sim. Mas eu achei que eu tinha norma. E eu tava o ano inteiro tentando conseguir os 2.050 de CBX, né? E eu não consegui, até o final do ano eu não consegui. Mas aí veio janeiro e aí teve o campeonato jundiaiense, né? É, E aí eu ganhei. Daí, cara, 2023 está sendo um ano fantástico, assim, tipo, ainda não tive um torneio muito ruim, não.
Tive Legal. E aí eu ganhei o campeonato jundiaiense, aí eu ganhei um tanto de rating lá. Aí depois teve um torneio clássico é, em São José dos Campos valendo rating CBX, né? O jundiaiense valia CBX, mas não valia FIT. Esse de São José dos Campos é a mesma coisa. E aí eu consegui os 2.050, aí virei mestre nacional, em fevereiro. E aí, nesse mesmo mês, teve o Araraquara Chess Open, que foi o melhor torneio da minha vida, por enquanto, que eu ganhei do Mestre Feed na segunda rodada, o Mestre Feed Pablo Marques, ele tem uns 2.200 de rating feed, aí eu ganhei dele. Aí na terceira rodada, eu empatei com o Mestre Internacional Simon MD, que tem 2.400 de feed. Aí, aí eu tive uma partida bem triste, assim, porque eu e meu adversário, a gente estava muito cansado. A gente fez tipo, foi uma várzea a partida, assim. Aí, mesmo em 20, menos de 20 lances, a partida foi uma várzea. Assim. Porque ele também, ele tinha empatado com, eu acho que ele tinha empatado com o Messi Internacional no mesmo dia que nem eu. E tava super exausto eu também. E aí eu vi que ele tava, eu achei que eu tava perdido na posição. E ele, eu percebi que ele achava, porque assim, era uma posição que tinha, eu tinha dois pinos a menos, só que as minhas peças eram mais ativas que a dele. Só que eu sou um jogador que eu não consigo jogar com material a menos. Então na minha cabeça eu estava super perdido. E eu percebi que ele estava incomodado. Tem que fazer, não demonstrar que estava incomodado com a posição. Eu pensei, oferecer empate, né? Mesmo que o cara, sei lá, né? Que o cara aceita, né? Ele tinha mais aí, que eu tava com 2.000 e eu com 1.800 ainda. E ele aceitou. E essa foi a única partida, mais ou menos. Aí depois, bom, no dia seguinte eu joguei com o Regis Gaveta, que era um jogador que no Floripa ele fez tipo, um torneio excelente, assim, ele abriu com 2.200 de rate. Depois ele perdeu bastante rate até, mas quando eu joguei com ele, ele ainda tá com 2.100 de rating feed. E aí eu ganhei dele, e aí na última rodada eu caí contra um menino que é o Matheus Mendes, que ele é uma, tipo, das promessas, assim, do xadrez brasileiro. Ele tem 2.200, na época ele tava com 2.250. Ele ainda tá nessa faixa, mas acho que ele perdeu um pouquinho de rate. Tá com 2.250 de feed, ele tem, eu acho que ele tem 18 anos, ou 17. E aí eu consegui empatar com ele, só que assim, empatei super por cima, assim. Uma dica, inclusive, se um jogador mais forte oferece empate, tenta avaliar a posição para ver se... geralmente ele acha que ele tá pior, se ele é bem mais forte que o validation. Geralmente ele acha que ele tá pior. E de fato, assim, eu tava melhor, só que eu tava muito feliz, né, no torneio. Então, eu já tinha empatado com a minha nacional, já tinha ganho o MSFID. Eu falei, nem vou jogar, né? Eu, tipo, aceitei empate, eu tinha um clima mais limpo, assim, a posição bem melhor. Mas, enfim, foi bom eu ter errado, digamos assim, aceitar o empate. Porque eu já aprendi que eu já sabia que estava melhor, mas, enfim, hoje em dia, talvez eu não tivesse aceitado. Eu não sei, na verdade, né? Depende de como eu senti isso na hora. Lógico, não dá para eu falar. É, e aí, beleza, na Araraquara eu fui super bem. Aí teve um. Eu ganhei um outro RT em Jundiaí, um pouquinho, aí tava com 1.900. Aí teve um torneio em Pindamonhangaba que aí não dá pra ir bem sim. Aí eu perdi uns 20 pontos de rate, só que como eu tinha ganho 10 no outro torneio, eu só perdi 10 no total. Aí esse mês teve o torneio Humaniza, que é o meu pai que promoveu o torneio. Que legal. E foi um torneio maravilhoso, não em questão de performance, mas em questão de tudo, assim, da experiência que eu vi. Porque ele trouxe o Mequinho pro torneio. E eu tava desde sexta a domingo convivendo com o Mequinho. E, cara, ele não fala tanto sobre xadrez, ele fala bastante sobre religião, mas eu aprendi, ele também fala sobre xadrez. Então, eu aprendi bastante estando com ele e tal. O torneio, na verdade, foi um desastre, as minhas partidas, mas tudo bem. Eu fiquei feliz do mesmo jeito, e foi muito legal. E aí teve os outros torneios. E aí, nesse fim de semana, né, estamos gravando no dia 30 de maio, então no dia 27, 26, não, 26, 27 e 28, teve um torneio em São José dos Campos.
E foi um torneio muito bom, assim. Eu ganhei as 3 primeiras partidas. Aí na quarta eu caí com aquele menino que eu tinha falado de 10 anos. Eu não sei, acho que ele tá com 11 agora. O Matias Casalasco, né? Sim. E como a gente estava cansado, a gente empatou bem rápido, assim. Mas aí no dia seguinte, ele estava fazendo um super torneio. Ele ganhou de um cara de 2100, que é o Nicolas Michelin, no Mestre Nacional. O cara é super bom, assim, ele fez Zita, né? Então, o cara é um gênio. Bom, então na última rodada, eu tava com 3,5 em 4, e a última era a quinta rodada, e eu tava na mesa um contra o mestre nacional Nicolas Michelin, e se eu ganhasse, eu ganhava o torneio, provavelmente, mas o Matias, ele tava na 2 e ele com 3,5 também. Logicamente eu queria ganhar, e se eu ganhasse, eu passava dos 2.000 de rate, né, como meta eu tenho algum tempo. E aí ele jogou uma inglesa, e eu não tava esperando, né? E eu joguei E6 para jogar algo sólido. Ele jogou cavalo F3. Eu joguei D5, que geralmente vai para posições muito sólidas, que se assemelha a um gambito da dama recusado, ortodoxo. E, e aí, bom, tem algumas maneiras de seguir. Eu posso jogar cavalo F6, jogar sólido. Só que também tem a variante que é o melhor dance, só que é o que vai mais para cima, né? Que é D4, que vai levar uma posição de Benoni invertida. No sentido de que as brancas estão praticamente jogando uma Benoni, que é uma defesa contra o peão dama, e as pretas é como se estivessem de brancas na Benoni. E aí eu joguei D4 e eu só que não conheço nada dessa linha de pretas. Eu já joguei 2 vezes ela de brancas, só que de pretas eu não conheço nada e eu não consegui lembrar como que os... É porque assim, a primeira partida que eu joguei foi contra o Matheus Mendes, e ele jogou de uma forma bem precisa. E aí eu saí melhor, né? Só que a segunda foi contra o Mestre Feed Álvaro Aranha. E eu levei uma surra, assim. Só que eu não consegui lembrar onde que ele colocou o bispo dele. Se era em D6 ou se era em E7. É, depois que joga E6, o peão já tá em E6, né? Enfim, o peão vai em D4, depois vai jogar C5. Geralmente as brancas vão jogar E3, vão trocar em D4. E aí vai ficar essa estrutura. Você vai tentar defender o peão e tal. E de D4. Só que eu não consegui lembrar se ele jogou com bispo D6 ou bispo E7. Aí no fim eu pensei, vai bispo E7 mesmo. Mas o bispo D6 era melhor. E eu acabei que eu joguei de forma, tipo, bem torta a abertura, assim. Teve uma hora que eu me confundi. Tipo, eu ia fazer um lance, eu tinha pensado em fazer o lance. Tipo, o lance era cavalo C5 que eu ia fazer, depois torre D8. Aí, aí eu vi que ele tava gastando mais tempo, eu pensei, vou fazer esse lance. Só que, tipo, eu ia fazer o cavalo C5, só que eu fiz torre D8, sem querer. Aí tudo bem. E aí ele saiu melhor e tal. Só que a gente acabou se apurando muito. Aí chegou numa posição que, tipo, eu fiquei pior, mas eu consegui me segurar, tava chegando numa posição que tava equilibrada, só que a gente tava no apuro. E aí no apuro, eu achei um lance, acho que foi o lance do torneio, assim. Eu sacrifiquei uma qualidade, que tem um bispo em D4, tem um cavalo em B5, tem uma dama em B5. Eu posso mostrar, eu posso mandar a posição, se você quiser, você pode ver. Claro, claro. E eu jogo torre toma D4, e sacrificando a qualidade, e eu depois que eu faço o lance, eu fico com 4 minutos. E então foi muito da hora, porque tinha muita gente. Muita gente. Já teve muitos mais pessoas. Já teve partida que ficou uns 20 caras em cima de mim. Sim. Talvez uns 15, talvez. Mas sei lá, tinha umas 5 pessoas vendo, assim. Eu me senti um máximo, porque eu só queria ficar uma qualidade, contra um 2-100. Eu tô na mesa 1 do torneio. Se eu ganhar, eu sou campeão. E eu tava apurando. E aí eu sacrifiquei a qualidade. Aí ele, logicamente, tomou. E aí, e aí eu fiz uma sequência que ele não, ele estava muito apurado para conseguir achar a reputação. Na verdade, a posição é equilibrada, se ele achar os melhores antes. Só que ele estava no apuro, e eu também. E ele não conseguiu achar os melhores lances, e aí acabou que eu ganhei a partida depois, não foi depois, não foi tão depois. Alguns minutos depois, a gente estava no apuro, e aí eu ganhei de uma forma muito boa, assim, no final. Eu joguei a abertura e meu jogo mais ou menos, mas, abertura mal, mas quando entrou no apuro, eu brilhei, assim, impressionante. Torre D4, então, foi uma partida muito legal. E eu consegui passar dos 2.000, que é uma meta que eu não tenho.
E basicamente isso. Que legal, Francisco. Parabéns aí pela sua caminhada. Muito, muito bom, né, ver você contando e falando sobre esses outros jogadores, como você falou, que são considerados aí prodígios, né, do Brasil. E você tá junto deles, né? Você tá aí Sim, jogando sim. campeonato com eles também, né? Tá vendo a sua força também, né? Então, parabéns. Gostaria de saber, quais são os seus planos para o futuro. O que você deseja, para o futuro? Cara, essa pergunta é difícil, porque eu, na verdade, não sei. Eu pretendo, tipo, a minha meta é virar grande mestre e tal. Eu não sei ainda, depende de como seguir, mas próxima meta é tentar conseguir mestre feed, né? Ou ganhando algum torneio de categoria ou conseguindo os 2.300. Essa é a meta de rating, né? 2.300 de feed. Ainda tem muito chão ainda, mas é a meta. E eu pretendo ser jogador profissional de xadrez, mas eu não sei ainda. Talvez eu siga outra coisa. Mas, a princípio, xadrez mesmo. Sim. Bom, Francisco, gostaria de perguntar para você algumas coisas a respeito, algumas dicas, na verdade, né? Gostaria de ouvir algumas dicas aí sobre o xadrez para auxiliar as pessoas que possam estar ouvindo a gente. Então, por exemplo, é, abertura, meio-jogo e final. Que dica você daria para uma pessoa que quer melhorar a abertura? Vou dar um exemplo para você. Um livro específico de aberturas, ou ver as aberturas que estão sendo mais jogadas aí, né, hoje em dia, estudá-las. Quais dicas você poderia dar para as pessoas que desejam melhorar na abertura? Cara, é difícil porque a abertura não é o meu forte, assim, mas uma coisa que às vezes ajuda, me ajudou um tempo, que eu jogava os torneios e eu preparava contra os meus adversários. E aí eu conhecia várias ideias na abertura. É, e também tem alguns cursos de abertura e tal. É interessante. É, basicamente tem curso e preparar, tipo, você vê no Lichess, você olha quais as melhores das engines. Não vai sempre no primeiro lance, que geralmente seu adversário vai conhecer. Você pode ir explorando a engine, ver quais são os outros lances e tal. Não necessariamente fazer sempre o lance número um da engine e tal. E, abertura. E para quem está começando é importante, né, logicamente, saber os princípios, né? Desenvolver peça, dominar o centro, colocar o rei em segurança. Basicamente isso. Legal, legal. Sobre o meio-jogo, né, você já falou da importância de fazer aí os exercícios de tática, né? Existe algo que você gostaria de recomendar sobre o meio-jogo? Meu jogo é basicamente tática, né, cálculo e estratégia, né? É, tática é muito importante, você pode fazer em sites do tipo Chess Tempo, tem alguns livros também. Tem um livro que é o Dump, eu vou recomendar porque o livro de fato é bom e o autor é muito gente boa, que é o Júlio Lapertosa, que é o mestre Sim, nacional lá de Minas Gerais. E esse livro, basicamente, para quem está começando, é bom porque ele passa, tipo, os princípios da tática, digamos assim. Tem os exercícios e tal, e esse livro é bem legal para quem está começando. Aí também tem outros livros de tática e cálculo, tem um do Maxim Bloch, eu não lembro o nome do livro. Eu acho que, sei lá, eu vejo muitas vezes os caras, sei lá, recomendam do Bloch, mas eu nunca falo o nome do livro. aham, sim, Mas é o livro de tática do Maxim Bloch. ok, E aí eu tenho o Imagination Chess, que é mais cálculo do que tática. Pensar. Dá pra fazer no site também, o Chess tem no chess.com, tem no Chess também. legal. E estratégia de partidas comentadas, legal. E o meu sistema, para quem tá começando, tem o estratégia moderna também, estratégia moderna xadrez, do Ludwig Bachmann, e o meu sistema da Aaron Nizovic, e estratégia. Aí também tem o Roberto Grau, que tem os livros de estratégia, e partidas comentadas, ajuda também.
Estratégia por aí. Legal. E o final do jogo? Finais, eu vou passar a dica que o meu treinador me passou. E, primeiro eu vou falar de livro de finais, né? Tem o 100 finais você tem que saber, do Jesus de la Vida, que são os finais básicos assim, os teóricos. E finais também o meu treinador ele recomenda você tipo jogar a posição contra alguém ou do seu nível contra engine, o de brancas e de pretas para você ver quais são as ideias e também jogar contra engine porque ela vai mostrar as melhores ideias, né? Então, é interessante esse treinamento. Legal, legal, muito bom. Francisco, uma última pergunta. É, eu tenho um grupo de alunos, né, que eu ajudo eles. Eles vão participar em setembro, né, de um campeonato. Uhum. Então, nós temos aí poucos meses, né, para treinarmos. E eu gostaria de saber, assim, existe algum tipo de treinamento que você faz específico para campeonato ou você segue o seu treinamento normal? Né? Teria alguma dica, assim, para passar para um treinamento para competição? Ah, quando tá mais próximo de torneios, eu costumo ver mais abertura. Assim, não é. Eu não sei, eu suponho que seus alunos sejam, 1.500 rate por aí. E aí não é tão bom ficar aprofundando em abertura, mas você tem um repertório, né, saber as linhas principais e tal. E no meu caso, né, quando tá mais próximo do torneio de abertura, e tem que ficar em dia com a tática e tal, e tal. Quando eu tô, falta mais tempo, né, para algum torneio, aí eu já, lógico, eu sempre vejo estratégia finais e tal. Mas eu vejo mais estratégia finais quando tem algum tempo ainda. E aí, quando eu estiver mais próximo, eu vejo cálculo e tal. É que, como eu jogo bastante torneio, né, então, enfim, e eu também, quando eu jogo torneio, né, naturalmente eu melhoro meu cálculo e tal. Jogar bastante é uma coisa que ajuda também, né, a melhorar no xadrez. Legal. É, quanto tempo, numa média assim, quanto tempo por dia você vê xadrez, né? Incluindo jogar, estudar, ver vídeo, enfim. Se você pudesse tentar fazer um cálculo aí, quanto que seria por dia, mais ou menos? Cara, hum, é difícil essa, mas basicamente quando eu não tô na escola, eu tô vendo xadrez, muito provavelmente. Então, sei lá, umas 6 horas, por aí. Legal. Então tá bom, Francisco. Agradeço muito o seu tempo, né? De você estar participando, de estar ajudando, né? É, Hum. com Ah, certeza vai. Pode falar, lembrei pode de uma falar. coisa que eu posso falar, e eu tava aqui do meu Sim, lado. sim. Eu tinha falado que o Thiago Pereira é meu treinador, né? E aí, Sim. bom, em esses dias aí, foi em maio, foi no começo desse mês, né? E eu cheguei numa live do Gata Kansky, né, que é um cara que foi vice-campeão mundial, já teve muito mais de tipo, já teve 2.780, agora eu acho que eu exagerei um pouco, 2.750, e é um cara muito bom, né? Como eu falei, ele já foi vice-campeão mundial, né? E aí ele tava fazendo uma live, né? Hoje em dia ele tá meio aposentado, ele tem 2.660 de feed. Mas ele tava fazendo uma live, e ele tava fazendo uma simultânea, e a simultânea era só para quem pagava o canal dele, para inscritos na Twitch, né? E algum cara aleatório, gringo, me deu inscrição. E aí eu pude jogar com o Gata Camps. E aí eu joguei com ele. E, tipo, joguei uma partida bem sólida, assim. E aí uma hora, tipo, eu tinha um peão em A que era passado. E uma hora eu fiquei, tipo, completamente ganho, assim. E só que eu desperdicei e aí eu fiquei perdido e ficou empatado. Enfim, o final não foi meu VAR. Mas eu empatei com o Gatacante, que é simultâneo, né? E aí, online, né? E aí o Thiago, ele me deu uma caneca,
com a posição que eu estava completamente ganho contra o Que atacante quando legal, ele veio jogar. que legal, cara. Muito bom. Parabéns, parabéns. Esse Thiago, ele não trabalhava com o Mequinho também? Isso, é. Certo. Falo Eu, eu, brincando que eu ele é não muito conheço ele próximo. assim de conversar, é que eu vi no Facebook algo há Sim, tempos sim. atrás. É, ele é muito próximo do Mequinho, assim, ele já foi analista dele e tal. É, eu falo brincando que ele com um fundo de verdade, que ele é tipo o filho do Mequinho. Certo. Legal. Então tá bom, Francisco. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo aí. Desejo que você cresça cada vez mais no xadrez, na sua vida, né, em Hum, tudo que você faça aí. Também gostaria de parabenizar, apesar de não conhecer, mas parabenizar seu pai também, porque acredito que ele tem uma grande influência, né, tem uma grande participação aí no, na sua trajetória, né? Então, parabéns aí para vocês e muito sucesso, tá? sim, obrigado. Muito obrigado, uma boa tarde e até mais. Valeu. Boa tarde. Valeu, Obrigado. Francisco.